E o que eu vou falar é as memórias que eu tenho da minha avó Maria Martins, esta senhora que veio da Ponte d'Abo, casou com um filho deste meu bisavô, Avelino Ferreira Peniche, e esta senhora contou-me coisas maravilhosas. Que antigamente, diz ela, que quando veio para cá, que ouvia dizer aqui, porque ela não era daqui, ela casou para aqui, que veio alguém de Peniche, que chegou aqui acima e que não viu fornos de cal, porque em Peniche parece que havia muitos fornos de cal, e achou que era uma indústria que dava dinheiro, resolveu comprar terreno e fazer um forno de cal. E eu acho que ela que me dizia que esses que eram os pais ou avós do meu bisavô. Fizeram uma casa e fizeram o forno da cal. Meteram gente, homens a trabalhar, e a minha avó dizia que era um movimento muito grande de gente aqui a trabalhar. Que eram homens a trabalhar durante o dia, depois aqueles iam descansar e vinham outros o turno da noite. Porque ela dizia que o forno da cal, que trabalhava dia e noite. Ela contava que tinha uma pedreira na Figueira da Foz, comprada, de certeza, pelos pais deste senhor, porque ele, quando nasceu, já tinha o forno da cal. Era trazida para o comboio, naquele tempo chamava-lhe o trem, até Azurara, Retorta. E depois iam os carreteiros que o meu bisavô ou os pais dele pagavam para ir buscar a pedra ao trem, ao comboio, a Azurara ou a Retorta. E traziam para aqui. Carro de bois, chamava-se os carreteiros. Carro de bois. E traziam, mas não era um nem dois, porque as pessoas também era o ganha-pão delas. Andar é como agora um táxi, não é? Quanto mais trabalho tiver, mais tinha dinheiro para o sustento da família. Então o meu avô pagava 1, 2, 5, 10 carreteiros a cartar, porque era muita pedra. Para empedrar este forno, diz que eram muitos carros de pedra. Tinha um senhor, que eu não sei bem o nome, a minha mãe ainda se devia lembrar, acho que era o Desguinho Salteiro, era assim um nome, que era tipo o gerente, que começava a fazer o alicerce para pôr a pedra para cozer, o alicerce, pronto. E os outros homens davam-lhe a pedra para a mão. Fazia, como a minha mãe também conta, e esta minha avó também contava, tenho um anel, uma argola por baixo, e começava a pôr a pedra seguidinha, a terminar em cone, e depois em cima punho só uma. Depois tinha carreteiros, estes carreteiros que acartavam a cal do trem, também quando não tinha pedra para acartava o mato das bolsas, e o meu bisavô comprava, este homem comprava. Virava muitos carros de mato, muitos carros, pronto, não são 5, nem 10, nem 20, muitos carros de mato que o meu avô comprava, e eles, quase todos tinham bolsas, cortavam o mato à enxada e carregavam e traziam aqui. Viravam, o meu avô pagava, tornava a ir buscar outro, porque era o ganha-pão deles também. Naquele tempo era assim. Depois de estar empedrado, como eu ia dizer há um bocadinho, como estava empedrado, com os forcados, acartava o mato para dentro da porta de baixo. O forno tem esta porta de cima, que é a parte da chaminé, e tem a parte de baixo. Acartava com os forcados, metia o mato para dentro, acendia o forno. E o forno era a arder 8 dias, noite e dia. Como tinha turnos, os homens trabalhavam uns de manhã e outros de noite, o forno nunca apagava. No fim de 8 dias, diz que já não subia fumo. O meu bisavô diz que vinha aqui à janela e que dizia ao solteiro: o forno já está bem, a cal está cozida, porque já não vinha aquele fumo preto, já era aquele fumo branco, quase que nem se via fumo, era assim o ar quase a tremer. Colocava de mato para a parte de cima nos últimos dias, mesmo nos últimos dias, porque na parte de baixo já estava tão quente que eles nem se podiam chegar à beira. Aquilo era uma temperatura enorme. A minha avó diz que era uma temperatura enorme. Então tinha gado na parte de baixo e tinha que tirar o gado para fora, porque o gado não aguentava o calor, mesmo dentro dos jaidos não aguentava o calor. E eles que diziam, o gado para as bolsas, e deixavam o gado lá porque a temperatura era enorme. Ia buscar barro molhado para barrar por cima da pedra, tudo barrado. E as portas também era
conhece os frisos nas portas, de meter madeira verde, selava tudo, não podia, não, sim, não podia ter ar, não podia, é como eu, quando cozo o pão, também tem de tapar a porta, não pode ter ar, se tiver ar o pão não fica bem cozido. Eu tenho essa experiência no pão, e eles eram na cal, se deixasse alguma fuga, a sair calor, a cal também já não ficava bem cozida. Aí que a minha avó e a minha mãe ainda diz que algumas pedras ficavam brancas e por dentro escuras, e depois ia para a água e não ferviam, não desfaziam, porque lá está, tinha alguma fuga e alguma pedra apanhasse aquele ar, já não cozia a pedra. Portanto, era tudo bem barrado, e depois era 8 dias a arrefecer. Pronto, ficava ali naquele rescaldo, a cal ficava naquele rescaldo. No fim de 8 dias, os mesmos homens tiravam tudo que meter, não é? O barro, tudo, e saía aquela pedra grande, branquinha. Depois é assim, ela também partia. A primeira grande era um preço, depois aquela mais miúda era outro, e depois até o pozinho já era outro. Pronto, os pobres compravam o pozinho porque era mais barato e fazia o mesmo efeito. Mas os que podiam queriam a pedra. Eu ainda sou do tempo de queimar cal com uma gamela grande de madeira, metia-se, agora já é plástico, pronto, mas já antigamente era chamava-me gamelão grande de madeira, metia-se a pedra e metia-se bolas de água dentro. E aquilo começava a pedra a abrir e a ferver, parecia um vulcão. Aquela pedra a arder e a ferver, e a gente tinha de estar sempre a mexer, que se parasse de mexer, aquilo saltava e se caísse na pele queimava. Havia muita gente, e eu ainda cheguei a queimar-me algumas vezes, que a minha avó dizia, sai daqui que isto salta e se cair numa bicha até ficas cega. Pronto, a gente sempre... E então tinha-se de estar sempre a botar água. Como é que a gente sabia que a cal estava queimada? Deixava de ferver e ficava aquele óleo branco, depois era misturado com sulfato para sulfatar. Tirava a cal e tinha de pôr em lugar escuro, porque dizia esta minha avó que se a cal apanhasse ar, que se desfazia. E para ter boa venda, boa vista, para as pessoas que compravam, tinha de estar em pedra, elas queriam a pedra. Portanto, o meu avô tinha ali um sítio, chamava-o o quarto escuro, eles até diziam o armazém escuro, que era de guardar a cal. Mas como era tanta procura, pouca ia para lá, porque era logo os mesmos carreteiros que iam buscar a cal ao trem, os mesmos carreteiros que acartavam o mato, também estavam bem quase contratados pelo meu bisavô, para levar a cal, as encomendas, a quem tinha, por exemplo, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, aqueles armazéns para venda, para o Porto, para Famalicão, para Barcelos, que depois começou a haver mais fornos, mas naquela maré não havia. Tudo se fazia com cal, era casas com cal, era sulfatar com cal, era tudo com cal, até se metia na terra. Aquele pó dava para matar o bicho. Agora mete-se herbicidas, não é? Inseticidas que se mete. E tornava a ir alguns para o trem para ser dividido para o Porto, por aí abaixo, até perto de Peniche, porque não havia mais nada. Dizia a minha avó que o sogro dele, que era 4 irmãos, e que os pais, ou os avós dele, que achavam que isto que era uma indústria de dar muito dinheiro, que quiseram com que os filhos fizessem, para onde eles casaram, que fizessem um forno, porque era uma continuação do negócio de família que dava dinheiro. E então, dizia ela que tinha um forno na Trofa, que tinha outro nas Fontainhas e tinha outro em Macieira da Meia. Porque dizia ela que os irmãos do meu bisavô, que casaram para lá e que fizeram um forno porque os pais queriam que ele desse a continuação. E o que está nas Fontainhas já caiu, tem lá uma bomba de gasolina. E o da Trofa também, e o de Macieira da Meia ainda está em ruínas, mas ainda está. O nosso ainda está ao alto, ainda está, a gente vai, é um dos poucos. Daqui do norte acho que é o único. Para lá para baixo, para Peniche, acho que tem, e no Algarve também que tem. Porque também mas já não foi a minha avó que disse, já foi um parente nosso de Macieira da Meia, nem é bem Macieira da Meia, Togas, Peniche também, que tem um filho ou um neto
no Algarve, que tinha lá perto dele um forno de cal, e ele foi saber, e que foi também indivíduos que vieram de Peniche para o Algarve e chegaram lá a construir. E além disso, o meu bisavô também tinha outras indústrias. Tinha uma grande lavoura, que depois achou que a casa que era pequena fiz esta, grande. Ele faz a primeira casa. Foi na área de 1830 e poucos, porque cinge-me ao batedor da porta, não é? E depois fiz esta era em 1870, tudo da mesma. Porque o caminho diz que não era porque ia acima, era por ali. Depois ele comprou esta parte toda e fiz esta casa nova. Esta indústria, o auge desta indústria foi até mais ou menos 1920. Depois continuou até 1950, que o meu bisavô morreu em 1940, mas depois o filho, aqui da casa, ainda continuou até 1950. Porque em 1920 começou a aparecer o cimento e começou a cala a vender-se menos. Dizia a minha avó, quando veio para aqui, quando casou, veio para aqui, ela que veio para aqui em 1925, acho, que tinha sempre para cima de 30 pipas de vinho, pipas de 500 litros cada uma, branco e tinto, e vendia naquele tempo para a Vila de Conde e para o Bode de Varzim, para os restaurantes. Transportava, tinha um senhor em Macieira da Maia que tinha cavalos e um carro de cavalos, puxava 2 cavalos e 3 cavalos, ou a mesma carroça, puxava 2, conforme a distância que fosse para perto, vinham 2 cavalos, se fosse para muito longe, vinham 3, para custar menos a puxar e levava as pipas direitas. Então punha aqui a carroça na frente da adega, punha uns malhais e uns rolos e depois empurravam a pipa, empurrava assim a pipa, opa, até acima dos malhais. E lá levava a pipa, depois lá, tinha lá gente para descarregar. Quando acabasse aquela, vinha buscar outra. Mas vendia no instante, era pouco mais de 15 dias já vinha buscar. Porque naquele tempo, dizia a minha avó, que vendia-se muito vinho nos restaurantes com infusa, ou branco ou tinto. Uma infusa de vinho branco ou uma infusa de vinho tinto. E pronto, e aqui esta casa tinha a fama de ser um vinho muito bom. Assim, eu bebo um copinho, mas toda a gente que vinha aqui gostava que era um vinho muito bom. Sulfatava sempre, e mesmo as coisas, tomates e assim, coisas da horta, tudo com sulfato e cal. E a cal também era para fazer as casas. Ele também vendia muito. A casa era feita com pedra e cal e seiva. Pronto, se vocês virem esta casa, é só ver pedra e não ver cimento. Ver pedra e cal. E caiabe por fora. Como a minha avó dizia e a minha mãe também ainda diz. Os ricos e os remediados caiavam a casa em branco. Os pobres faziam a casa de pedra e ficava assim. Além disso, como ele tinha muito vinho, também fiz um alambique ali embaixo, que o terreno era dele, agora tocou uma minha tia minha e tem uma casa, não se conhece nada de alambique. Mas eu ainda me lembro de ser um barracão grande com um alambique. E alambicava o bagaço que lhe pediu, destes arredores todos. De casas que tinham também vinho como ele tinha, outras tinham mais, outras tinham menos, vinham aqui trazer o bagaço. E para conservar o bagaço era tanques, fundos, metia-se o bagaço dentro e tinha de ser muito colocado, porque o bagaço levava muito tempo a lambicar. E eles começavam no tempo da vindima a lambicar o bagaço e ia até ao Natal, janeiro e fevereiro. E depois, quando o tanque estava cheio, barravam com cal e barro, ali barrado, que é para não respirar, porque o respirar do bagaço saía o melhor do álcool. Dentro desse campo, desse alambique, tinha 2 ou 3 tanques e ainda tinha um fora na rua, que agora quando a junta arranjou a rua, foi destruído. E era tudo pisado a pé, porque dentro dos tanques não se podia nada lá calcar. Começava a tirar o bagaço, um tanque de cada vez. E depois de começar, é quase como agora os silos. Depois de começar, estar aberto, pode-se ir tirando. Mas para cozer e não fugir o álcool, tinha de estar ali fechadinho. Uns homens estavam no forno, outros homens estavam na agricultura, outros homens estavam a lambicar, também noite e dia, porque tinha aquelas caldeiras que tinha de meter lenha ou casca de pinheiro para estar noite e dia, aquelas caldeiras quentes
para fabricar a aguardente. Agora uma fábrica de serração num campo que nós chamamos agora o campo do engenho. E eu dizia à minha avó, como é que eles serravam se não havia motosserras? E ele dizia, tínhamos um engenho no campo, cachopa. E o que era esse engenho? E ela dizia, era uma argola grande, punha-se os bois puxavam e andavam sempre à volta daquilo. Parece que estou a ver a minha avó falar para mim. Tinha uns copinhos, que aqueles copinhos iam ao fundo do regato e vinham sempre cheios. E viravam, tipo numa pia, e aquela água corria e tocava um engenho que serrava a madeira. Eu não faço uma pequena ideia o que era isso, até gostava de ver. Mas a minha avó contava isso e eu pensava assim, como é que a água vinha aos copinhos do regato e caía num sítio e corria para tocar um... Depois também me lembrei, também nos moinhos é assim, a água corre e toca uma grande pena, que moe em cima. Eu era assim, ó vó, o que quer dizer o casqueiro? O casqueiro era quando vinham os traços dos pinheiros da bolsa, pousava debaixo daquela ramada que era para estar à sombra. E depois os homens tiravam a casca ao pinheiro. Chamava-se a ramada do casqueiro, porque por baixo guardavam a casca para vender e para meter no alambique para aquecer aquelas panelas grandes de cobre para fazer a aguardente. E depois de estar descascadinha, aqui ia para o tal engenho fazer as tábuas. Tinha homens na bolsa a trabalhar, porque ele comprava madeira aos lavradores e tinha os homens na bolsa a botar abaixo. E assim, como é que botava madeira abaixo? É com um serrote com duas pontas, apegado um homem de um lado e outro do outro. Punha-se de joelhos ao pé do pinheiro e depois um puxava para lá, outro puxava para cá, até o pinheiro cair. E assim, ai meu Deus, muito se trabalhava naquele tempo. E depois os homens a medir com uma vara o comprimento que queriam para os troncos. E depois lá vinham os carreteiros, que estava por conta do meu avô a trabalhar, carregar esses troncos para trazer para o campo do engenho para ser serrados, fazer as tábuas. Chegou a ser vereador da Câmara de Vila do Conde e ia para lá todos os dias e, portanto, mandava cá alguém, quando fosse esses troncos para a beira do rio, não é? Para ajudar para ir esses carros grandes, nem era carros, era tipo uns troncos a puxar, porque aquilo era enorme e eles não podiam pôr para cima de nada. Agora tem as gruas, não é? E aquilo era só rolar para cima de qualquer coisa e depois os cavalos puxavam. Mas aí a minha avó dizia que era muitos cavalos, que era, por exemplo, 2 e 2 e 2. A minha avó ainda contava outra coisa. Naquele sítio onde era pinheiro, fazia uma forna. Era fazer qualquer buraco para meter qualquer coisa que estivesse ali a recender, a moer, o lume a trabalhar, que eu não sei explicar, e depois tapavam e aquilo ficava ali, por exemplo, um mês ali a remoer. Quando aquilo apagava, tirava fora e era só brasas. Carvão. Carvão que era muito vendido para o comboio e para as caminhonetes a carvão. Era muito vendido, muito. A minha mãe ainda se lembra das caminhonetes aqui do Lino de Parada, as caminhonetes da aviação Costa e Lino, ser a carvão. Os cepos era o eucalipto. Quando botava o eucalipto abaixo, fazia de volta do pé do eucalipto, fazia ali uma cova, tirava terra, tirava a altura para aí de meio metro. E no fim cortavam e tiravam cavacos, era achas em toda a volta. E ficava aquele buraco. E o meu bisavô mandava plantar um eucalipto depois naquele buraco. E dizia ele, tirais e deixais um eucalipto plantado. Era tudo utilizado, tudo. E mesmo as pessoas pobres vinham pedir ao meu avô, ao meu bisavô, se deixava ir às bolsas tirar alguns cavacos. Era aos pés dos eucaliptos. E eles faziam sozinhos o trabalho e traziam nas carrocinhas deles, dos burrinhos deles, e vendiam para ter o pão para os filhos. E o meu avô deixava, porque eram muitos cepos, ele deixava. Deixava só nos eucaliptos, porque no pinheiro era tudo para carvão. Minha avó contava que na agricultura tinha tudo. Semeava o centeio, o trigo, a aveia e a cevada. Ela queria ter sempre aveia para dar às galinhas para ter ovos, para a casa nunca faltasse ovos em casa. Porque a aveia é uma coisa, é como a cevada, é uma coisa muito difícil de trabalhar, porque tem muita espagana, muito pico. É uma coisa que picava muito. O centeio e o trigo era uma coisa muito boa de trabalhar. Os agricultores tinham um bocadinho de tudo.
E tinha milho, batata. Eles não compravam nada, eles tinham tudo de casa. Tinha o gado só de trabalho, não tinha o gado de engorda, como agora há bois de engorda para ir para o talho. E tinha uma ou duas vacas, ou três máximo, não tinha mais, para dar o leite para casa, para sustento, e para criar os vitelos. Os porcos também era para o consumo da casa, também tinha sempre porcos. Havia uma casa ou outra que tinha porcas a criarem, para ter porcos pequeninhos, para não comprar, mas havia outros que também compravam, ia comprar à feira. Aqui a minha avó dizia que ia à feira de Famalicão buscar os porquinhos a pé. E o porquinho que vinha amarradinho com a cordinha numa perna, a par deles por a rua fora. Também faziam linho, também tinham linho, isso a minha avó não me falava, também falava que tinha o linho, que cortava, arrancava o linho, que o espadelavam, mas é assim, eu não perguntava a segunda vez, só tenho a memória do que ouvi. Arrancava, que espadelava e depois que levava ao rio, isso é que eu ouvia muitas vezes ela dizer, que levava o linho ao rio, com os carros de bois cheios de linho, e que punham o linho na beira do rio, a água a cobrir o linho, que é para amolecer, parece que era 8 dias. E punha umas marquinhas, cada um tinha o seu linho, porque levava lá muitos lavradores o linho. E depois também roubavam, aqueles que tinham menos, também roubavam os que tinham mais. E havia sempre alguém que ia tomar conta de noite. Naquele tempo, no tempo do linho, a beira do rio era só linho. E todos tinham as suas marquinhas e cada um tomava conta do seu, porque também roubavam. Ela diz que vinha muitas vezes aqui, passava aqui com a mãe e com o pai dela e que nunca pensou em vir para esta casa. Ela passava naquela casa, era uma casa de tanto movimento, porque assim, era uma casa, ela passava, diz que era uma caurseta, tipo caminho de carro, não tinha nada disto, era estreitinho. Diz ela, a casa de Peniche é uma casa de tanta gente a trabalhar. E depois, ainda fora, estas indústrias, ainda tinha muitos aconchegos que o meu avô também pagava. Tinha senhoras a lavar roupa, dos empregados todos, tinha outras senhoras, as mulheres dos funcionários, a cozer sacos. Sentavam-se ali na rua, tinha ali uma ramada na rua de vinho, que era da casa, elas punham-se ali à sombra a cozer sacos, porque antigamente era tudo sacos de linhais. Era para encher a cal e outras coisas, e milhos e assim, que fosse para fora, tinha de tudo ensacado. Rompia-se, e então tinha senhoras, até penso eu que fosse mulher dos empregados, que vinham cozer sacos, estavam ali todo dia a cozer, trazia os filhos, para não ficar os filhos sozinhos em casa, trazia os filhos, e sentava-se ali a cozer sacos. E depois a mulher deste homem, a minha bisavó, mandava os empregados levar à porta uma morga de sopa. As mulheres estavam, e aos filhos, e um bocadinho de pão. Elas vinham para aqui trabalhar, comiam e iam à noite embora. E tinha empregadas para tudo, empregadas para fazer as camas, empregadas para lavar a roupa, empregadas para passar a ferro, empregadas para cozinhar, empregadas para fazer tudo na horta e trazer para dentro. Não tinha poço naquela maré, era a fonte ali embaixo. Empregadas para trazer a água para cima, para tomar banho, para a cozinha, para tudo. Até a pescadeira, quando vinha trazer o peixe, com a ordem do meu avô, dizia, acho que se chamava Margarida, tantas vezes falar na senhora peixeira, que até não me esqueci. Margarida trazia o peixe, arranjavam prontinho para cozinhar. E ainda acartava alguma água, porque no meio disto, às vezes, na maré de muito trabalho, as moças da casa tinham de ir para o campo fazer alguma coisa e a água esgotava. A Margarida, antes de ir embora, que ela ia para a caixina, vais buscar água à fonte e deixa-me os cantos todos cheios. As filhas não faziam nada. A minha avó, quando chegou aqui, ficou varada. As filhas não faziam nada. Diz ela, a minha casa não se passava fome, mas nesta casa, é uma casa muito, muito farta. O meu bisavô já comprava, estamos a falar em 1920, 1901, 1910, sacos de arroz, 50 quilos, sacos de açúcar, quintais de bacalhau, um quintal de bacalhau. A gente vai comprar um bacalhau ou 1 quilo, e elas compravam um quintal de bacalhau para trazer para cá. E diz ela que ia no estante.
A minha avó dizia que matava uma galinha por dia naquela maré, porque eu não comia uma galinha toda, mas comia e comiam eles, não é? No outro dia já era preciso matar outra, 30 dias, 30 galinhas. Mas a minha avó diz, nem na casa do meu pai era assim. Comia o bacalhau todo o ano bom, que o avô é que comprava, mandava para aqui, só dizia, ó Maria, olha se demolhas o bacalhau bem demolhadinho, porque eu não posso comer bacalhau salgado. E as minhas filhas esquecem-se de demolhar o bacalhau. Esquecem de mudar a água ao bacalhau. Ficas tu com a responsabilidade. E então a minha avó disse, está, senhor Peniche, que eu vou tomar conta do bacalhau. E dizia lá assim, muita água à cortei da fonte para mudar a água ao bacalhau. E dizia lá, isto é que é um bacalhau bom. Pronto. E a minha avó diz que tem essa imagem do sogro que não lhe faltava nada. Amigo dela, amigo dos filhos. A minha mãe ainda hoje diz que o avô ainda chora por ele. Amigo dos filhos, uma casa amiga. Não é que a casa dela, da Ponte d'Abe, do Martins, fosse uma casa, má, mas já tive um acolhimento aqui que não tinha na casa dela. Foi mesmo acolhida assim mesmo. Naquele tempo já tinha este carimbo de carimbar as faturas e carimbar guias, com o nome dele, José António Peniche, Forno da Cal, Bagunto, Vila de Conde. E ainda existe aqui este forno, que esta minha avó dizia, nunca perdeis este carimbo, que o teu bisavô carimbou muitas vezes, muitas faturinhas, de noite com um lampiãozinho, com um candeeirinho na escrivaninha, e não ia para a cama sem fazer tudo, porque de manhã tinha de ir para a câmara. É como eu digo, às vezes ia o empregado levá-lo no carro de cavalos e outras vezes não podia, e ele ia a pé para a estrada, passava a caminhonete da aviação do Lino a carvão e ele ia na caminhonete. Com a mala, diz a minha mãe que era sempre, eu isso não me lembro porque eu não era nascida, mas a minha mãe diz que andava ali nos campos e ele passava com a mala sempre debaixo do braço, ou então uma mala com uma asa preta. Ia sempre para a caminhonete a carvão, quando não podia o empregado levar. Mas ia todos os dias para a Câmara. E depois que vinha ali por volta das 3 horas da tarde, 3, 4 horas, vinha embora. E é isto. Coisas bonitas. Quem me dera ter vivido naquele tempo para ver estas coisas. Ela só falou que ele era variador. Tinha de ir todos os dias para Vila de Conde, onde eu tenho agora a sala de costura, era o ai dos cavalos. E tinha um homem ou dois só a tratar dos cavalos. Ainda mais essa. Ainda tinha que eu me esquecia. Lavá-los, escová-los, pôr as ferraduras, tratar só dos cavalos para quando o meu bisavô quisesse sair, dizia ao fulano, que eu não sei o nome deles, põe-me os cavalos prontos que eu tenho de ir a Vila de Conde. E então tinha uma charrete, tinha 2 carros, um de semana, outro de domingo. O da semana ia o homem dos cavalos e levava 2 pessoas atrás, parece. E depois tinha o do domingo, que era coberto por cima, tipo o carro das princesas quando vão casar. E 2 bancos virados um para o outro, um para aqui e outro para aqui. Levava 4 pessoas. Não me lembra muito bem. Ela dizia que ia a romarias e festas nos carros do cavalo. Foi 9 anos muito bons. Ia-nos passear sempre ao domingo de carro. O meu sogro dizia, fulano, põe os cavalos prontos para a Maria e fulano ir nos dar uma volta. Contava-me que quando apareceu a Nossa Senhora em Fátima, quiseram ir lá. E que o Peniche que foi com os cavalos. Mas tive de parar por caminho, para dar de beber aos cavalos, para dar de comer aos cavalos, e nem era tudo por carreiros. Uma família acolhedora. Como é que era o sogro? O sogro muito amigo dela. E a sogra, uns sogros como pais. Ela sempre contava, o meu sogro é que era meu amigo, o meu sogro é a minha sogra que era meu amigo. Até que a sogra era tão amiga dela que a minha avó teve 14 filhos, mas uns morreram ao nascer, outros morreram já nascidos. Portanto, e a minha avó dizia que a sogra, que era tão amiga dela, que no mês do parto não queria que saísse o quarto. Esta mulher, porque chegou aqui, escrava de trabalho, não é? E chegou aqui numa casa de fartura e nunca se perdeu. E as filhas perderam-se. E os filhos perderam-se todos. E ela segurou.
Diz ela, não, isto aqui ela dizia, isto é um mundo, isto agora é só conservar e ir em frente. 10 anos depois, 10 anos, depois a a responsabilidade responsabilidade dela e do meu avô, do marido. Depois ela também, lá está, não tive homem para ajudar, não tive marido para ajudar, não é? Porque era o mundo, e também sozinha, e também com começou. tantos filhos. E com tantos filhos, 8 filhos de volta dela, que depois já não tinha o sogro, não é? Enquanto o sogro tive saúde e conseguiu trabalhar bem, não é? Tudo era um mundo, mas depois, se o meu bisavô tivesse uma continuação do filho, com as garras que tinha a minha avó, isto continuava tudo. E num tempo que não havia nada, só havia a força dos braços. Uma pessoa hoje que tenha vocação para ser um empresário, tenha condições e consiga, tem muita coisa para ajudar, não é? Mas naquele tempo era só força humana, ia-se para a bolsa, era serrar. Não tinha uma motosserra, não tinha um trator, não tinha nada. E todos à missa, e ele no fim da missa pagava aos operários. E o pai da minha avó, o meu bisavô, mas o meu bisavô do lado da colá, também era amigo com este meu bisavô, chegou a casa e contou a comer à mesa. E a minha avó ainda era solteira. Olha, e eu estou barado uma coisa, foi à missa e o peniche estava a pagar aos empregados com a nota de 1000 reis. Acho que era uma nota em vulgar, não é? Mas o meu avô estava a pagar, o peniche estava a pagar aos empregados com a nota de 1000 reis. Nunca queria que mandasse ninguém, isso a minha avó frisava, e a minha avó também dava. Sempre me lembro da minha avó dar esmolas aos pobres, porque ela diz, o meu sogro queria, toda a gente que batesse à porta queria que desse esmola. Ou mais ou menos queria que se desse esmola. E também uma coisa que a minha avó dizia, que vinha aqui muita gente pedir trabalho, pessoas que sabiam que trabalhava aqui muita gente, e vinha aqui gente da freguesia pedir trabalho. Ó, Sr. Peniche, você se me desse trabalho, que eu tenho tantos filhos e não tenho que lhe dar, e ele que dizia assim, vais embora, eu vou dizer à Maria para ele te dar uma broa de pão, para matar as fome aos filhos, e vais trabalhar de tarde. Mas vais embora e levas já uma broa de pão, porque tu vais trabalhar e ainda vais ganhar, e os filhos estão com fome. Portanto, se eles estão com fome, têm de comer agora. Levas esta broa de pão e matas a fome aos filhos, e vais trabalhar de tarde, para ganhar para outra. Eu até reconheço que houvesse muitos pobres, porque não havia reformas. As pessoas, enquanto trabalhavam, tinham dinheiro para comprar as coisas. Parava de trabalhar, morriam à fome. Ou então os filhos tinham que lhe dar alguma coisa. E ele queria que desse a todos. A todos. E então a minha avó era boa, a minha bisavó era boa, mas dizia assim, homem, já tenho de cozer outra fornada. É porque eu cozi há 2 ou 3 dias, já foi o pão todo. Não faz mal, Maria, tens milho na caixa, cozes outra fornada. Mandas o homem, mandas o moleiro moer, porque ele tinha moinho dos Guiçantagões, era aqui da casa. Só que ele tinha o homem a moer farinha lá, era muitos empregados. Mandas o moleiro trazer aqui a casa a farinha e leva outro milho para moer e cozes outro. E é verdade, pão para dar esta gente toda, para comer. E ainda para os pobres da porta, mas ele tinha muitos campos, muito milho, muitas caixas grandes de milho, tinha milho para todo o ano e dá-se a todos. E sempre um garrafãozinho de vinho também. Portanto, era uma pessoa excelente. Este homem era bom, imaginava coisas para fazer. Foi ao Brasil, este meu bisavô foi ao Brasil, acho que estive lá um mês, e diz ele, não ganhei lá dinheiro, mas vi como se ganhava dinheiro. E veio para aqui, era sempre evoluir. Eu gostava de o conhecer em vida. A minha avó, a imagem que eu tenho, que a minha avó me transmitiu, é que era um homem amigo, um homem acolhedor, um homem de dar trabalho a toda a gente que lhe pedia, e mesmo quando lhe vinha pedir trabalho, já não ia embora sem uma broa de pão, para matar a fome aos filhos. Ele dizia, ide, dou-vos trabalho, ide, levai o pão, matei a fome aos filhos, vim trabalhar de tarde. Amigo dos filhos, amigo da nora, que a minha avó era nora, amigo dos netos, que a minha mãe ainda hoje tem uma grande imagem do meu avô, quando se lembra do bisavô, que é avô dela, chora logo. Dizia lá aquilo que era um avô que eu tinha, amigo,
chamava-me Linda. Chamava Diolinda, a minha mãe chamava Linda. Oh Linda, anda aqui para o meu colinho. Era um avô, era um homem galinha, amigo dos empregados, amigo de todos, toda a gente gostava dele. Era um homem que toda a gente gostava de ter como avô, o bisavô, o pai. A minha avó adorava o sogro e hoje a minha mãe ainda chora pelo avô. E toda a gente naquela maré dizia à minha avó que todo gostava dele porque dava emprego a toda a gente que lhe vinha pedir. E se não pudesse pedir emprego, mas viesse pedir esmola, toda a gente tem de sair daqui com esmola. Não deixais ninguém ir embora sem comer alguma coisa ou beber. Era um acho. E agora tirar outra parte da emoção.